Fátima Amaro, vamos orar pela Sara. Vamos orar pela Sara, vamos orar por todos vocês que estão aqui. E Deus vai falar com todos nós. Amém? Bom dia, meus irmãos, vocês que chegaram agora, vocês que acordaram agora. Esse louvor falou muito conosco, né? Ele não desiste. Talvez, até mesmo às vezes nós desistimos de tantas coisas, mas Jesus não desiste de nós. E a passagem bíblica que a gente vai ler hoje, ela está no livro de Hebreus, irmãos. Eu quero ler essa passagem com vocês. E logo mais vamos estar orando, amém? Quem estava na live de ontem aqui? Quem estava comigo aqui na live ontem? Quem que viu aqui o demônio falando a respeito do coração do homem, a respeito das coisas do mundo? É isso que o diabo tem feito na vida das pessoas, tem enganado, tem tentado, tirar das pessoas aquilo que Deus já deu, tirar a essência da vida, tirar a essência do brilho. E a gente não pode permitir, meus irmãos? A gente não pode permitir que a gente venha ser enganado. E não vamos ser enganados. Enquanto Jesus estiver na terra, estiver vivos conosco, enquanto a gente estiver caminhando, a gente vai ter esperança de ter uma vida melhor. Deus abençoe a todos, amém? Vamos ler a passagem bíblica. A palavra do Senhor começa dizendo: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal posição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse e nem se desanime. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistirão até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirigiu como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga tudo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos mais pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitamos. Quanto mais devemos submetermos a Deus, ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecer melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e a paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas
e os joelhos vacilantes. Faça caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Se esforcem para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade, ninguém verá Deus. Senhor meu Deus, aqui está, Senhor, a tua santa palavra de hoje. Eu te exalto e glorifico, ó meu Deus, por esse dia de vida. Eu te exalto, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o teu amor dura para sempre, a tua misericórdia dura para sempre. Senhor meu Deus, nos ajude a caminhar nesse dia. Nos ajude, meu Deus, a vencer esse dia. Nos ajude, Pai, a passar por mais esse dia de pé. Sabemos, ó Pai, que a luta é constante, a batalha é constante. Sabemos, ó Pai, que não podemos desistir, porque se a gente desistir, Senhor, a gente está largando e tirando a mão das tuas mãos. Senhor, hoje, Pai, o Senhor sabe que eu tenho propósitos, o Senhor sabe hoje que a batalha é grande. Tanto na live quanto na visita de hoje, eu peço que o Senhor acompanhe, que o Senhor me guarde, que o Senhor esteja comigo e que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão aqui, Pai. Derruba por terra tudo que batalha contra a vida deles também. Senhor, tudo que luta contra a família deles, tudo que luta, Pai, tudo que batalha, os espíritos que lutam para deixar essa vida angustiada. Espírito das trevas, ouve a minha voz agora. Você vai perder essa batalha hoje. Assim como você perdeu ontem, assim como você tem perdido todos os dias, porque essas vidas estão buscando refúgio. E o refúgio não vem do homem, vem do Senhor. Eu já decreto sobre a tua vida, espírito das trevas, a derrota. Porque as pessoas que estão comigo aqui são filhos de Deus. E filhos de Deus têm uma proteção. Os filhos de Deus são acompanhados e protegidos por aquele que realmente ama. Eu já aconselho você, potestade, a pegar a tua bagagem e sair dessa live, porque você vai ser consumido pelo fogo, o fogo de Deus. Cai por terra todo o mal agora, pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amados e amadas irmãs, bom dia para todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem, um dia de paz e vitória. Espero que vocês tenham passado bem de ontem para hoje. Estamos iniciando essa live, a palavra já foi pregada. No livro de Hebreus, o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, começa a nos ensinar. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês... Não, deixa eu voltar aqui, irmãos. Versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que é nos proposta. Irmãos, no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo está falando assim, ó: vocês estão rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Se vocês voltarem no capítulo 11, ali fala sobre os homens da fé. Todos aqueles que estão descritos na Bíblia, que receberam a vitória. Todos aqueles que receberam a graça de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, todos esses são testemunhas. Testemunhas que andaram com Deus, que viveram com Deus. Testemunhas que prosperaram na fé, prosperaram na audácia, prosperaram em todos os momentos difíceis e conseguiram alcançar a vitória. Quando a palavra diz no livro de Hebreus que a gente está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas, está falando a respeito dos autores da fé. Irmãos, hoje nós somos aqui autores da fé. Hoje estamos gerando uma nova geração de testemunhas. E eu pergunto para vocês,
Quantas pessoas foram curadas aqui já? Quantas pessoas estavam com depressão e levantaram e começaram a fazer os seus afazeres de casa? Pessoas que estavam com câncer e colocavam a mão na onde estava o câncer desapareceu. Pessoas que estavam sendo atormentadas na madrugada, não dormiam. Pessoas que estavam com problema na coluna, problema nas pernas. Pessoas que receberam a vitória no seu casamento, a vitória no seu lar. Pessoas que foram transformadas de uma hora para outra. Pessoas que foram geradas como novas testemunhas para que o Pai fosse glorificado. Aqui nós estamos ministrando a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo. E todas as pessoas, às vezes, elas acham que vão continuar numa vida triste, presa. Mas quando a gente traz o nome de Jesus à frente de tudo, a gente começa a encontrar testemunho de pessoas que também um dia estavam presas e hoje estão livres. E tudo isso foi criado e gerado com muito amor. A palavra está nos ensinando o tal amor que nos é proposto. Olha aqui, no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador. Ele é o início. Ele é aquele que sustenta a nossa fé. Através dele, hoje, a gente é o que é. A gente vive o que vive, porque ele foi o início, o start, o começo de tudo aquilo que a gente começa a ter uma esperança. A palavra diz que ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e se assentando à direita do trono de Deus. Olha para vocês verem. O apóstolo Paulo está falando que Jesus fez com alegria. Irmãos, quem entende a cruz sabe o tamanho do peso que é você fazer algo como Jesus fez. Jesus, ele provou para os homens, provou para o diabo e provou para todo ser que estava vivo naquela época e para nós que estamos vivos hoje. O que é carregar uma cruz pelo próximo? Jesus, ele pegou com alegria e veio à terra. A palavra diz que ele estava com alegria. E ele foi humilhado. Ele foi exposto. Um homem sem pecado foi exposto no meio de ladrões. Foi crucificado. Foi chicoteado. Foi cuspido. E nisso tudo a palavra diz que ele foi e fez com alegria. Vocês conseguem compreender? Mas quem que se alegra numa situação como essa? Alguém que ama mais a vida dele do que você possa imaginar. Alguém que ama muito mais você do que você possa imaginar. Você faria isso por alguém que você não conhece? Você enfrentaria uma cruz sendo humilhado no meio de uma multidão, sendo chamado de ladrão, chamado de tudo que ele foi chamado, sendo que ele não devia nada para ninguém? Isso mostra uma sensibilidade, um toque de carinho muito maior do que você pode imaginar. Sabe o carinho daquela pessoa que tem com você? Aquele amor que você nunca sentiu com ninguém? Aquele gesto de carinho que, nossa, essa pessoa me faz bem. Isso, se você multiplica vezes 1.000.000, aí você vai descobrir quem é Jesus. A palavra ainda diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Olha para vocês ver. Olha para vocês ver. Ele tomou uma posição para que vocês não se cansem e desanimem. E eu faço uma pergunta para vocês, irmãos, aqui na live.
Por que vocês estão cansados, desanimados? Por que vocês querem desistir da vida? Se tem alguém que por vocês pagou alto preço, pagou um preço para que vocês se mantivessem de pé, e hoje vocês fossem resgatados. E na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Olha para vocês ver a luta que é contra o pecado. As pessoas acham que a vida, não é a gente abandonar nossa vida de pecador, é simples, né? É sangue, meus irmãos. A gente deixar de fazer aquilo que a gente gosta, que a carne gosta, é uma luta. A gente deixar de viver aquilo, os prazeres, é um sacrifício. A Bíblia está falando que é uma luta de sangue. Então você que não conseguiu até agora vencer o pecado, eu quero dizer uma palavra para você: não desista. Porque você não é o único. Você não é o único que está nessa batalha. Bruna, você acha mesmo que a sua vida acabou? Pelas batalhas que você enfrenta, você acha mesmo? Porque você está pedindo a vinda de Jesus, você está pedindo o quê? O final da sua vida, porque a sua vida não está legal. Porque você está passando por uma aflição muito grande. Mas hoje Jesus veio trazer para você, através desse dia e dessa live, a restituição do teu coração. Isso, agora entendi. Não, porque a vida é dele. Agora entendi, irmão. Eu estava pensando outra coisa já. Mas Jesus, Ele está conosco aqui. Irmãos, Ele está aqui. Quem escutou o demônio falando ontem que Jesus estava com a gente aqui? Hã? Olha aqui o que fala no versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele nos dirigiu como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Você que está passando por luta, por aflição, muitas das vezes são situações separadas. Às vezes são situações da nossa carne que trazem sobre nós ataques espirituais, e você está sendo atacado pelo espírito das trevas. Muitas das vezes o espírito das trevas está tentando desfalecer a sua fé. Ou muitas das vezes também você pode estar sendo disciplinado por Deus. A situação que você vive está acontecendo porque você está sendo disciplinado por Deus. E por que Deus disciplina? Porque Deus vos escolheu para ser chamado de filho. Quando Jesus cria, Deus cria, em Gênesis, a vida. Quando Deus cria, em Gênesis, tudo que rasteja, tudo que anda, tudo que tem fôlego de vida, Deus ele fez o quê? A criatura, a criação. E quando Jesus vem, Ele vem para trazer sobre a nossa vida algo diferente. Para transformar a criatura em filho. Todos nós somos filhos, irmãos, entenda uma coisa. Eu e vocês conseguem compreender a palavra filho? Vocês conseguem entender e interpretar que vocês são filhos? Olhe em volta de vocês, abra a janela, olha lá fora, os pássaros voando, o céu azul, olha as árvores verdes, olha o perfume do dia. Quando você chega perto da natureza, você sente o perfume das árvores. Isso não foi criado pelo pai e a mamãe que gerou vocês. Isso não foi criado e gerado pelo pai de carne.
Isso foi gerado por um Deus. Isso foi gerado por Deus. E esse mesmo Deus está dizendo a palavra que Ele é o nosso Pai, somos filhos dEle. Irmãos, se vocês são filhos de um ser tão poderoso, de um ser tão grandioso, por que vocês estão com medo hoje aqui? Por que vocês estão ansiosos? Por que deixaram a depressão entrar em vocês? Irmão Paulo, mas a situação da minha vida foi acontecendo. Meu marido me traiu. Eu perdi meu emprego, meu filho foi atropelado. Ou meu filho está nas drogas. E toda essa opressão e pressão que veio sobre mim me faz hoje querer ficar na cama. As opressões que levaram você à cama hoje, vai ter que deixar você levantar. Porque quando Jesus estende a mão para nós, Ele estende a mão para nós, Ele quer fazer o quê? Tirar todos nós daquela situação difícil. E essa situação difícil, presta atenção no que eu vou dizer, irmãos. Por trás de tudo tem o reino espiritual, que tenta nos sufocar, que tenta nos travar, que tenta nos prender, que tenta nos colocar no chão e na cama. E essas densas trevas que nos rodeia, elas servem para nos tirar o psicológico. E quando a gente entra numa live como essa, esquece eu aqui, Eu não estou falando de mim, irmãos, entendam isso. Quando a gente entra numa live como essa, as coisas começam a mudar. Por alguns motivos. O primeiro motivo é porque eu amo as almas. O segundo motivo, eu não estou aqui por causa de dinheiro. O terceiro motivo, eu não faço por mim, eu faço por Deus. O quarto motivo, quando a gente anda conforme a vontade daquele que nos chamou, Ele também anda conosco. E se Deus anda conosco, e se Deus está aqui, o que acontece com a escuridão que está rodeando as pessoas? Ela é obrigada a ser apagada e a luz começa a brilhar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês acham que Deus está aqui só por causa de mim? Vocês acham que Deus está aqui só por causa de mim? Olha quantas pessoas estão aqui, 70 pessoas. 70 almas. 70 filhos. O diabo, que está na vida de alguns aqui, porque ele está na vida de algumas pessoas aqui trabalhando, ele já está tremendo aí. Ele já está passando mal. Por quê? Porque Deus, Ele está trabalhando conosco. Ele está trazendo a luz. E tudo que trabalha contra a sua vida hoje vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora. Essa passagem bíblica de Hebreus, ela começa a dizer também que Deus, Ele nos disciplina para endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, para que o manco não se desvie. Ele quer trazer para vocês, irmãos, um caminho reto. Um caminho que não vai trazer para você o erro, o engano. E nesse caminho o manco também vai ser o que? Curado. A palavra é muito fiel. O mesmo apóstolo fala: eu prossigo para o alvo. Para o alvo. Irmãos, sabe quando você faz um projeto na sua vida e você quer que aconteça? Sonhos.
Você determina um alvo. Você determina um sonho para a tua vida. Você determina sonhos. A irmã Lê, eu quero orar para você hoje, tá? Você não vai ver vulto mais na sua casa e nem cheiro de cigarro. Só que você tem que deixar Jesus tocar no teu coração, tá bom? Ontem Deus já mudou a sua história. E hoje Ele termina de fazer essa obra, amém? Irmãos, olha aqui. Quando a gente determina na nossa vida um sonho. Não, eu quero em 2028 fazer uma viagem para a Itália. Esse é o meu alvo. Esse é meu sonho. E você começa a trabalhar, você começa a buscar e você começa a lutar para que esse sonho venha a se realizar, não começa? Porque você tem um alvo. Você tem... E esse alvo ele é como se fosse uma coroa, uma premiação. Então o apóstolo Paulo ele diz assim que ele prossegue para o alvo, para a vocação daquele que ele foi chamado, para aquilo que ele tanto esperava, que era um dia morar no céu com o Senhor. Porque ele já sabia quem era Deus. Ele já sabia quem era Jesus. Ele já andava com Jesus. Mas ele queria morar com Jesus. E hoje eu pergunto para vocês. Vocês querem receber hoje uma cura? Ou vocês querem receber na vida de vocês a presença de Jesus? Vocês querem receber a cura da enfermidade só? E daqui 5 anos, vocês terem outra enfermidade de novo? Ou vocês querem receber o dono da medicina? Irmãos, Jesus não é somente um instrumento de cura e de libertação. Jesus é um instrumento de vida. Ele não quer trazer para vocês só... Ele não quer só consertar a bagunça da vida de vocês. Por que bagunça? Porque tudo está desorganizado. É a mesma coisa de uma casa, quando você deixa a casa toda bagunçada. O que vai acontecer? O que vai acontecer com vocês? Vocês vão entrar dentro da casa e vai tropeçar. Vocês vão tropeçar. Vocês vão cair, por quê? Porque está tudo bagunçado. Se vocês não limparem o ambiente, vocês vão ficar toda vez tropeçando e sofrendo. E Jesus ele veio para organizar, mudar, trazer paz. Hoje eu vou fazer uma visita, irmãos. Só para vocês entenderem. Tem católicos aqui hoje? Só para os irmãos entenderem. Eu era católico, tá, irmãos? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho com os católicos também. Presta atenção na situação. Olha aqui. Eu fui fazer uma visita semana passada, ou retrasada, eu não me lembro. Acho que foi semana passada. Eu falei aqui na live, tinha um senhor que os braços dele, o corpo, estava tudo danificado, tipo uma lepra, sabe? Tudo machucado. E eu falei para ele, né? Porque ele estava procurando médicos e não resolvia o problema. Eu falei, irmão, vocês estão sendo atacados. Espiritualmente falando, tem demônios na sua casa. E ele é católico, sabe? Deu muito trabalho para mim conseguir ter acesso à casa dele. E quando eu cheguei na casa dele numa visita, ali tinha um demônio muito poderoso trabalhando. Muito forte. Esse demônio que estava trazendo para a família inteira dele doença. Esse demônio, ele é de uma hierarquia muito forte. Irmãos, existem hierarquias demoníacas. É como se fosse uma empresa, tá? Maiores, menores, mais fortes, generais. Tem um demônio que chama General do Inferno. E nesse dia ali, no lar dele ali, na oração, a esposa dele, uma crente, que estava afastada há muitos anos, manifestou um demônio ali muito forte. E esse demônio entrou na casa deles através de coisas consagradas. Eu sei que tem irmãos católicos aqui.
E eu quero que vocês não fiquem chateados com o que eu vou falar aqui agora. Porque eu também fui católico um dia. Dentro daquela casa chegou uma carta. Dentro dessa carta um terço. Esse terço estava totalmente conduzido pelo diabo. Aquele demônio estava ali em batalha, de joelho para Jesus já, totalmente dominado, dando risada. Vocês não vão conseguir me tirar daqui porque tem coisa minha aqui dentro. E aquelas pessoas começaram a trazer tudo aquilo que era coisas consagradas. Veio uma Bíblia espírita, um livro espírita, 2 terços e uma fotografia de uma santa. Só que, enquanto o segundo terço que veio na carta não chegou, o demônio não perdeu a força. Ele não era expulso. E ele dava risada. Vocês não acharam que é meu ainda. E o terço estava pendurado numa porta. E fiquei ali, no processo de libertação, mais de 1 hora, batalhando contra o demônio. Enquanto não terei o que era dele, o demônio não perdeu a força. E hoje a gente vai voltar nessa mesma casa. Só que hoje eu estou em consagração. Consagração é jejum e oração, sem se alimentar, sem comer, sem beber, para enfrentar o que batalha lá. Então, muitas das vezes vocês trazem para a casa de vocês coisas consagradas, coisas que foram feitas pelo diabo. E essas coisas elas fazem uma raiz no ambiente. E você expulsa um demônio, ele puxa outro. Você expulsa um, ele puxa outro. Então, aquela família estava sendo atormentada. Atormentada. Criança vendo vulto. Criança vendo a loira no banheiro. O cachorro vendo o demônio latindo na parede sem nada. Uma família sendo destruída. Enquanto a gente não mudar, irmãos, enquanto a gente não mudar e não entender que o único que traz a proteção para nós é Jesus, a gente vai ter uma vida destruída. A gente vai ter uma vida perturbada. A nossa vocação, que nem diz a palavra, é para o alvo. E o alvo é Jesus. É aprender. É viver por Ele, para Ele. Irmãos, vou falar uma coisa. Vocês viram as pessoas fazendo macumba um para o outro aí? O que acontece? O espírito vai na pessoa lá e destrói a vida da pessoa. Traz enfermidade, mata. E esses espíritos são muito fortes, não são? Poderosíssimos, são muito fortes. Para quem não tem Jesus. O que acontece quando ele tromba com Jesus? Aquele que é poderoso, aquele que é forte, ele se ajoelha. Ele perde toda a sua autoridade e força. Porque a criatura jamais vai vencer o Criador. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Se vocês estão procurando proteção, vai atrás daquele que tem o verdadeiro poder. Aquele que verdadeiramente pode proteger e guardar a vida de vocês. E esse se chama Cristo. Irmãos, o nome mais falado da terra. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. O nome dele vai estar lá. Você pode ir nos confins da terra. O nome dele vai estar lá. Todos vão conhecer e saber quem é. Por quê? Porque ele é o único. Vocês podem ir em qualquer parte do planeta. Quando vocês falam Jesus, as pessoas sabem quem é. É um nome amplo. É um nome que não tem barreiras. Não adianta. Não adianta. Pode procurar guarda-costa. Pode procurar qualquer coisa. Se não for Jesus na vida de vocês, vocês não vão vencer. Tá bom? A palavra de hoje então fica com vocês aí. Amém?
em nome de Jesus. A palavra diz que vocês têm grande testemunha. Vocês têm grandes coisas testemunhando que Jesus existe. Então, começa a crer e viver para Ele. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e receba a paz de Cristo sobre a sua vida agora, nesse instante. Em nome de Jesus.